Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos comentando sobre a temática, as promessas de Deus para a igreja. Então, promessa é um ato ou efeito da qual Deus se compromete com alguém ou com alguma coisa. E as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque Deus é poderoso para realizar e fazer cumprir todas elas. Quando se fala sobre igreja, esse termo, esta palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que remota a um chamamento para uma convocação, para uma assembleia. Então esse termo ele era usado quando o povo era convocado para uma assembleia solene. E essa palavra ela vai surgir primeiramente em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, no grego Petros, e sobre esta pedra, no grego Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus vai usar o emprego dessa palavra eclésia diante dessa revelação que ele faz para Pedro. E qual é o contexto? Então Jesus havia perguntado a Pedro o que as pessoas diziam a respeito dele. E aí Pedro, os discípulos, eles vão comentar, é um dos profetas, né? Elias. Então vai ter ali uma série de respostas. E quando Jesus pergunta para os apóstolos, e vocês, o que dizem quem eu sou? E nós vamos ver ali Pedro, ele revelado a ele pelo Espírito Santo, porque Deus que o revela, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai trazer essa declaração que nós falamos aqui, da qual ele edificaria o que? A sua igreja. Então a igreja, ela não está edificada em homens ou tradição, costume, filosofias. A igreja está edificada sobre Cristo, que é o fundamento da igreja, da qual não há como ninguém ser salvo, a não ser através de Cristo. Então essa palavra ela vai surgir nessa declaração de Jesus, embora a igreja ela já havia sido planejada pelo Pai antes da fundação do mundo. Nós vamos ver lá na carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo, quando ele começa a escrever aquela comunidade, ele vai dizer que é o mistério que estava oculto, mas que está sendo revelado. Porque Deus já havia planejado o quê? A igreja antes da fundação do mundo. E Jesus, ele é o quê? Aquele que edificou a igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E aqui vem a primeira promessa para a igreja, que as portas do Hades, as portas do inferno,
não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Ela está alicerçada em Cristo. Então a igreja, ela segue avante, vencendo, triunfante e cumprindo a sua missão de adorar a Deus, revelar a verdade do Evangelho a outras pessoas, levando a uma rendição ao Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele edifica a sua igreja. E a igreja, ela é guiada, ela é orientada pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, para que nós entendamos as promessas da igreja, nós precisamos entender o quê? A sua natureza. Quando se fala em igreja, nós temos que entender o que é a natureza das promessas, primeiramente espirituais para a igreja. Por quê? A igreja, ela, na perspectiva espiritual, ela é um organismo vivo. Não existe igrejas, só há uma igreja, da qual Cristo é a cabeça. E os seus membros faz parte o quê? Do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, é o templo de Deus, é a noiva o quê? Do Cordeiro, é a coluna e o fundamento da verdade. Então, nesse sentido, nessa perspectiva espiritual, a igreja, ela é uma só. Porém, há as igrejas locais, as igrejas visíveis. Nós usamos a terminologia de denominação. Então, a igreja, como um organismo, uma organização, ela é denominacional. Mas isso não reflete o que é a natureza da igreja na sua perspectiva espiritual, da qual a igreja, ela é uma, composta de todos os salvos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Aqueles que aceitaram a Cristo, nasceram de novo, receberam um novo coração do Pai, andam segundo as Escrituras, vivendo uma vida de santidade e aguardando o quê? O arrebatamento da igreja. Então, precisamos entender o que? A sua missão. Qual é a missão da igreja? A igreja é chamada para adorar a Deus em espírito e em verdade. E dar seguimento à grande comissão que Jesus ele deu aos seus discípulos, deles irem por todo o mundo e pregai o que? O evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, nessa missão da igreja, nós vamos ver que a igreja, ela tem promessas sobrenaturais em relação o que? Ao anúncio do evangelho, a adoração ao Deus vivo. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a igreja, ela tem uma promessa de ocorrer na vida daqueles que creem, daqueles que obedecem, daqueles que se aproximam a Deus, o que? Sinais sobrenaturais, maravilhas ocorrerão
no meio da igreja de Cristo. Quando ela se ajunta, quando ela está evangelizando, quando ela está cumprindo o seu papel, a sua missão de propagadora do Evangelho aqui nesta terra, até a vinda de Jesus. Mas para que essa missão ela seja feita com excelência, nós vamos ver que há uma terceira promessa. Primeiro, as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a grande verdade, porque aqueles que morrem em Cristo não vão mais para o Hades, mas eles são levados para debaixo do trono de Deus. A morte já não tem mais poder, o inferno já não é mais lugar reservado àqueles que morrem, porque são levados para a presença, para debaixo do trono de Deus. Então a promessa do revestimento de poder. Jesus, quando ele, antes de ser assunto ao céu, de ser elevado, nós vamos ver que ele dá uma ordem aos discípulos, que eles ficassem ali em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do alto. Daí, eles seriam testemunha em toda a terra, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão, para que ele venha evangelizar, para que ele venha fazer a obra de Deus, para que ele venha vencer as hostes espirituais da maldade, para que ele venha vencer as influências do pecado. Porque quem se deixa ser dominado, ser guiado pelo Espírito Santo, anda segundo a vontade de Deus. Segundo ponto que o nosso comentador traz, promessas de Deus para a sua igreja. Outras promessas. A vida eterna. Nós vamos ver que lá em Mateus 16, Jesus diz: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para dar vida, para dar salvação àqueles que crê. Então, quem crê nessa verdade tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Então, há uma promessa de salvação, de vida eterna para todos aqueles que creem. João 11:25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é a nossa esperança. É alcançarmos as mansões eternas, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Porque quem aceita Cristo, ele pode morrer, vamos dizer, apenas uma vez, que pode ser a morte física, mas vai viver eternamente com o Senhor. Agora, quem rejeita Cristo pode morrer nessa vida e pode ter a morte eterna, que é a separação eternamente de Deus, ali no lago de fogo e enxofre, aonde estará ali o diabo, o anticristo, falsos profetas e seus anjos e aqueles que praticam a iniquidade. Então essa promessa de poder para os discípulos de Jesus, ela está relacionada ao recebimento de dons espirituais, presentes de Deus, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, dom de fé, dons de curar, dons de maravilha.
nós temos dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são alguns presentes, alguns dons que estão lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Mas há outros ainda, da qual Deus ele presenteia os seus filhos, uma promessa de receber o quê? Essa virtude, essa manifestação do Espírito Santo. E a promessa da glorificação do nosso corpo. Então, no arrebatamento da igreja, nós receberemos o quê? Um novo corpo glorioso. A palavra de Deus diz, assim como Cristo é, nós o veremos. Então, nós temos o quê? Uma promessa. A redenção, por enquanto, ela ocorre apenas no Espírito. Porque nós ainda habitamos o quê? Em um corpo que é corruptível, que ele perece. Mas a glorificação, ela vai ocorrer o quê? No arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir em um corpo glorioso. Nós, semelhantemente, também seremos transformados. Também num corpo glorioso e vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aí nós temos a promessa, o quê? Das bodas do Cordeiro. De participarmos o quê? Ali, da ceia do Senhor ali nos céus. Né? Jesus disse, olha, vocês não tomarão mais do fruto dessa vide, até que tomem comigo lá no reino do meu Pai, no reino de Deus, na casa de Deus. Nós vamos ver as promessas de galardão, aonde cada um será recompensado por tudo aquilo que fez para Deus através das suas ações, das suas atitudes, através do seu corpo aqui nessa vida. Então há promessas de Deus para a sua igreja. E as condições para caminhar nesse mundo e viver essas promessas. Nosso comentador aqui, ele coloca aqui 3 coisas que nós devemos que fazer. Primeiro, precisamos o quê? Crer, perseverar na fé em Deus. Então, crer, confiar é indispensável na vida do cristão, porque as promessas de Deus o acompanharão enquanto caminhar aqui nessa terra. Precisamos crer. Há uma promessa de salvação, de redenção. Precisamos permanecer, ficar firme. Nós vamos ver que Noé creu naquilo que Deus falou. E ele foi salvo, ele e toda a sua casa. Então é necessário crer. Segundo, ser fiel. Fidelidade a Deus, mesmo passando por circunstâncias difíceis, obstáculos nesta vida, nós temos que continuar sendo fiel para alcançarmos a coroa da vida. Lá em Apocalipse diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que? A coroa da vida. Então, fidelidade, meus irmãos, a Deus diante da nossa caminhada. É preciso obedecer. Então, a obediência é uma condição do cumprimento das promessas. Nós vamos ver que Abraão creu e ele caminhou rumo àquilo que Deus havia falado, havia prometido. Ele alcançou lá na frente o quê? Aquilo que Deus havia se comprometido com ele. Ser pai, né? Dar-lhe uma herdade, ainda que Abraão peregrinasse sobre a terra. Mas nós vamos ver que o escritor aos Hebreus diz que a esperança dele era chegar a uma cidade, cujo o construtor é o próprio Senhor. Então a sua visão não estava limitada ao quê? A um campo físico,
mas sim a verdades espirituais da qual ele cria, da qual ele tinha essa esperança. E é necessário, meus irmãos, o quarto ponto não está aqui, mas é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Jesus trouxe aquela parábola das 10 virgens. 5 eram imprudentes. Embora fosse virgem, estivesse aguardando o noivo, mas não se preparou para esse encontro. E 5 eram prudentes. Embora ainda que houvesse as dificuldades, porque o noivo chega à meia-noite, elas estavam dormindo, mas elas estavam preparadas. Tinham azeite nas suas lamparinas. Estavam cheias do Espírito Santo. Cumprindo a recomendação de Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, há o que? As promessas para a sua igreja. E nós vamos ver que os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, que nós continuamos crendo, sendo fiel e obedecendo ao Senhor, porque as suas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos faça triunfar diante das dificuldades e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.